Fala galera, tudo bem? Indo aqui pro nossa terça-feira mágica, que a gente vai todo dia, toda terça lá na Casa Ângela, ver aí como é que tá o Pedrinho e nos preparativos aí pro parto. Mas eu queria fazer um vídeo sobre dois assuntos. O primeiro é sobre a paralisação, a qual eu também faço parte, que vai acontecer amanhã, sobre os professores e também sobre os cortes na educação. E a segunda é sobre a discussão agora do habeas corpus do Temer. E aí, infelizmente, eu vou começar com a mais simples, que é o habeas corpus do Temer, e depois vou falar sobre o tema principal, que é sobre a paralisação de amanhã. Sobre a questão do Temer, fica claro que o ordenamento jurídico é sempre pró-liberdade, né? Então não adianta você querer impor uma agenda política em cima do judiciário, porque é formada sempre a maioria em favor dos direitos do réu, que por enquanto ainda não é condenado. E obviamente eu acho que a discussão deveria inclusive descambar para algo mais quantitativo do que qualitativo. Por exemplo, vamos tentar pegar qual é o percentual de réus que conseguem ter acesso às mesmas cortes no mesmo prazo, ou seja, teve um processo de mandado de prisão em primeira instância. Quantos conseguem fazer o recurso na justiça, no segundo escalão da justiça daquele estado, que foi no caso do Rio de Janeiro, e quantos já conseguem, num prazo bem exíguo, já ter acesso ao STJ em Brasília? É só fazer isso para a gente ver se está existindo algum tratamento inequânime, ou seja, desigual em relação a esse caso do Temer e em relação ao caso dos demais brasileiros. E ao mesmo tempo verificar, por exemplo, qual é a parcela de decisões com base em crimes de corrupção que tem uma decisão validada em segunda instância, nos moldes que foi o Lula, por exemplo. E aí, qualquer coisa acima de um desvio e meio para a esquerda ou para a direita é sinal que há alguma coisa de errado aí, é sinal que pelo menos 80% dos casos assim não obedecem. Qualquer coisa acima de 1,96, vamos botar 2 desvios à esquerda ou à direita nessa escala temporal, é sinal que apenas em 97% dos casos, apenas em 3% dos casos esse tratamento seria dado. E aí sim a gente consegue falar de privilégios, de cassação. Então acho que a justiça deveria começar a utilizar argumentos jurídicos, porque a massa de dados aí sobre o tempo de demora judicial no Brasil, ela é bem grande, ela é bem farta. Então tá aí uma dica para quem quer tentar buscar algumas falhas nesse processo judicial e tentar entender um pouco se existe algum tratamento desigual ou não. Bom, agora em relação à paralisação de amanhã, eu queria falar algo bem simples, né? Eu vi alguns argumentos meio bobos, do tipo falando, a produção científica no Brasil ela é muito ruim, então a gente tem que cortar a educação no ensino superior. E aí na mesma linha a gente mostra também que a nossa educação básica é muito ruim, então a gente tem que investir na educação básica. Eu concordo com a segunda. A primeira a gente tem que pensar um pouco. Óbvio que a gente tem que investir no ensino básico e óbvio que a gente precisa dar incentivos para que a nossa produção acadêmica seja relevante e seja mais qualitativa, com mais qualidade do que quantitativa, ou seja, apenas inflando os indicadores de produção por números que pouco significam, né? Afinal, a busca, por exemplo, de um tratamento contra a AIDS é infinitamente superior do ponto de vista acadêmico e também vai gerar um impacto muito maior do que a busca por um tratamento, sei lá, de algo que já foi tratado, né? Estou pensando num novo remédio para gripe que teria um resultado um pouquinho mais eficaz do que o tratamento padrão usual, só que com um preço maior. Isso aí eu estou falando de algo bem de uma hard science, né, que o cara consegue testar. Então, se a gente for entrar nas soft sciences, né, onde você pode elaborar teorias e ao mesmo tempo deixá-las soltas no ar,
teorias meio estapafúrdias, né? Que acabam sendo mantidas, né? E acabam ganhando um pouquinho de voz dentro da academia e gerando uma agenda de pesquisa que às vezes é um pouco inócua, de fato devem ser repensadas, ou então que sejam feitas, mas que sejam feitas sobre risco do próprio pesquisador. Mas isso é uma outra discussão. O que eu quero colocar é o seguinte: quando você compara o nível de produção no Brasil com o nível de produção fora, você está incluindo aí o universo das universidades particulares que não produzem nada. E aí, quando você fala que você tem que tirar recursos porque o sistema superior público é ineficiente, e o particular, que é para onde esses recursos provavelmente não irão, mas algumas pessoas, haverá uma realocação de parte desses recursos, onde o próprio mercado já começa a entender que esse movimento pode fortalecer as instituições de ensino superior e, pior, aquelas que têm fins lucrativos, que têm os piores resultados a nível de pesquisa e tem uma prática de ensino quase que predatória e de, entre aspas, venda de diploma lavada, né? Ou seja, eles lavam um diplomazinho do 2º grau e veladamente entregam uma titulação que não tem peso algum. E aí a gente vê uma massa de desempregados com diploma de ensino superior que pouco representam em termos de qualidade e sim quantidade. E aí, como é que você discute isso? Então, quando você vai falar que o ensino brasileiro superior público pesquisa pouco, mas o nosso contrafactual tem que ser o ensino privado. Quando eu falo que a qualidade do ensino público no Brasil é ruim, é porque eu estou comparando com o ensino privado no Brasil também, que é bem melhor. Quando você vai analisar as escolas públicas de ensino básico versus as escolas particulares de ensino básico. Um colégio, hoje, nas grandes regiões metropolitanas, não sai por menos de R$1.000, R$1.500, se você for pensar um colégio que entrega uma qualidade, que prepara o seu filho para você acessar uma instituição de ensino superior público. Quem quer acessar o ensino superior privado não precisa passar por peneira alguma, né? Basicamente basta você fazer o seu vestibular, entrar, fazer uma redaçãozinha que vai estar lá dentro. Então repare que isso acaba gerando uma discussão meio burra, né? Porque uma hora se escolhe um contrafactual, numa hora se escolhe outro. E quando a gente fala em contrafactual, a gente tem que comparar indivíduos ou grupos comparáveis. Então não adianta eu querer comparar a produção acadêmica no Brasil com a produção acadêmica na Dinamarca. Por quê? São universos completamente diferentes. Então, para você melhorar a produção de ensino no Brasil, a produção científica no Brasil, para se comparar com a Dinamarca, primeiro você deveria resolver alguns outros gargalos que são muito mais complicados de serem resolvidos, como melhorar a desigualdade social, você melhorar os indicadores sociais, você fazer uma política de valorização da educação, valorização do corpo científico, para aí sim você conseguir ter resultados talvez parecidos, mas mesmo assim é uma discussão complicada. Agora, você comparar os resultados do ensino superior público com privado não é nem um pouco complicado, eles estão no mesmo universo, operam dentro das mesmas condições, entre aspas, né? Estão disputando o mesmo corpo de alunos e os resultados que a gente observa são resultados bastante distintos, né? Onde o ensino superior privado tem uma qualidade pífia, para não dizer que não tem nenhuma qualidade, né? Então fica esse recado, não quero me prolongar muito, mas eu acho que a discussão deveria caber para esse nível, ou seja, para uma discussão que tenha um nível de civilidade, um nível de honestidade intelectual correta. Porque se você for começar a comparar indivíduos que vivem em universos diferentes, obviamente você vai ter resultados diferentes. Não porque os indivíduos se agem de maneira um ineficiente ou deficiente, mas simplesmente porque operam em condições desiguais. Vou dar um outro exemplo. Se você está dirigindo ou pilotando um avião, e aí você sabe que naquela rota dificilmente há turbulência, o outro sempre vai operar em rotas de turbulência, e aí você espera que o conforto da viagem seja igual. Basicamente você querer que indivíduos em situações diferentes
se comportem e tenham resultados parecidos, o que é um pouco complicado. Bom, esse é o recado e quem gostar, compartilhe.